Queria aproveitar para falar com você de uma parte de impacto econômico também, né? Quando o Trump anunciou toda a questão das tarifas, pouco se falou sobre a parte que poderia envolver Big Techs nisso tudo. E agora a gente está vendo Donald Trump falando de aplicar retaliações contra países que determinam algum imposto ou taxa sobre as Big Techs. Jamil, que história é essa? Natália, não é só falando. O que existe é que no projeto de lei, que é basicamente um novo arcabouço tributário nos Estados Unidos, talvez a maior transformação do sistema tributário e fiscal dos Estados Unidos em décadas, no meio dessa lei, que para você ter uma ideia, esse projeto de lei tem mais de 1.000 páginas de detalhamento, no meio dele há uma seção que permite justamente o presidente, no caso agora, Donald Trump, a retaliar países que eventualmente coloquem taxas, impostos sobre a atuação das Big Techs, das grandes empresas digitais, nos seus países, ou, por exemplo, uma grande empresa da área digital seja taxada no Brasil, ou na França, ou na Austrália. Na Europa, de fato, elas já são taxadas. E o que essa lei permite é que o governo americano, então, retalie esses países colocando outros impostos, como se fosse uma espécie de resposta ao fato de que as Big Techs estão sendo taxadas. Olhe só como isso tudo deve ser compreendido de uma forma conjunta. A regulação das redes sociais, claro, no que se refere ao conteúdo, como a Raquel vem colocando aí, mas também a questão dos impostos sobre essas empresas. Então, não é apenas a liberdade de expressão, aparentemente, que é de interesse dos americanos. Também a questão tributária. E aí, nesse projeto de lei, que já passou na Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos e segue agora para o Senado, se ela for aprovada, Donald Trump então terá a possibilidade de simplesmente fazer uma retaliação contra qualquer país que colocar qualquer imposto, não é taxa aduaneira, imposto, né? Um imposto normal a qualquer empresa que exista dentro de uma economia, se um país seguir esse caminho. Essa lei, esse projeto de lei, deve ser considerado aí nos próximos dias. O Brasil não aplica tarifas ou impostos sobre as Big Techs, mas o governo Lula chegou sim a considerar em 2023 e 2024. O caso acabou ficando um pouco congelado, pelo menos por enquanto, mas o Brasil chegou a estudar a possibilidade de colocar esses impostos. Ou seja, se o Brasil for adiante e eventualmente colocar esses impostos, Donald Trump poderá sim retaliar o Brasil. Você traz repercussões importantes para a gente entender a dimensão disso aqui no seu texto, né, Jamil? O que a gente tem de repercussão muito nessa linha, dizendo de que essa mudança convida a uma guerra fiscal global, a uma escalada disso tudo que a gente já está vendo e que internamente nos Estados Unidos também está tendo vai e vem na própria justiça, né? Como que ele escala essa discussão mais macro no ponto de vista das tarifas, Jamil? Olha, Natália, isso de fato são os grandes investidores, consultorias que vêm alertando, desde que esse projeto de lei começou a ser costurado, vem alertando que, olha, isso no fundo pode criar uma enorme guerra comercial, mas não só uma guerra comercial, uma guerra fiscal. Ou seja, imagine só, a Europa, por exemplo, já aplica impostos sobre as Big Techs. Se eventualmente o governo americano for retaliar os europeus, criando impostos sobre as empresas europeias, obviamente nós teremos não só uma guerra comercial, mas nós também teremos uma guerra fiscal. Não uma guerra fiscal por quem aplica a menor tarifa, né? Mas justamente por um impacto profundo, inclusive, nas atividades dessas empresas. Hoje, mais ou menos 20 países no mundo aplicam tarifas sobre as empresas digitais, mas esse número, obviamente, pode crescer. E vamos nos lembrar aqui, Natália, quem é que estava na posse de Donald Trump na primeira fila, inclusive numa posição de mais privilégio, de mais protagonismo do que os próprios ministros do governo. Nós tínhamos ali justamente os donos das Big Techs, ou seja, essa lei não acontece por acaso. Esse poder de retaliação que o governo americano quer não acontece no vácuo. Ele acontece sim no momento de extrema pressão, eu diria, de extrema influência dessas grandes empresas tecnológicas sobre o poder público.